E o programa Nossa Gente dessa semana faz uma viagem no mundo dos escoteiros. O nosso convidado é o jovem Adler Piccolo, que vai contar um pouquinho da sua história a partir de agora no programa Nossa Gente. Bom, e o programa Nossa Gente já está do lado do nosso convidado super especial, Adler Piccolo, que esse nome que eu fiquei uns 30 minutos para tentar compreender esse nome dele. É um jovem que vem fazer um trabalho muito importante em Cubatão e na Baixada Santista. Adler, seja bem-vindo ao programa Nossa Gente e obrigado por ter aceito o nosso convite, viu? Eu que agradeço, é um prazer imenso estar aqui divulgando o trabalho que eu estou fazendo. Nós estamos, assim como outras pessoas, e buscando sempre a melhoria do município e das pessoas, dos jovens principalmente. Adler, você tem quantos anos? Tenho 27 anos. 27 anos. Conta um pouquinho pra gente sobre a sua história de vida. Um pouquinho pra gente conhecer quem é o Adler, um pouquinho mais da sua intimidade, pra gente saber um pouquinho dessa tua história e depois a gente vai para aquilo que você tá aqui vestido, que vem chamando a atenção e um trabalho muito importante também para a região. Fala um pouquinho sobre você, sua família pra gente. Bom, tenho 27 anos. A minha família é daqui de Cubatão, porém, devido a questões trabalhistas e tudo mais, se mudaram para São Vicente. Atualmente moro lá com eles, porém desenvolvo trabalhos aqui em Cubatão mesmo com os jovens daqui. Fui convidado por um amigo para desenvolver o trabalho do escotismo em um grupo aqui em Cubatão, e tendo gosto por isso, pelo trabalho voluntário, vendo a necessidade das crianças, vim fazer o trabalho aqui. Sou formado, trabalho como técnico de segurança do trabalho, tenho minhas atividades, já sou aluno de Educação Física na Universidade Federal de São Paulo. Legal, legal. E fora isso, minha demanda é voltada ao trabalho voluntário mesmo. Família grande? Então, somos em 7 pessoas. Moro com meus avós, meu avô e minha avó, minha mãe e minha irmã e meus tios. Me diz um pouquinho pra gente, como é que foi o Adler pequenininho, depois o jovem, como que era o seu dia a dia? Era um menino que dava trabalho, era um menino quietinho? Olha, digamos que o meio termo, porque quietinho é algo bem subjetivo. Sempre gostei bastante de estudar, isso eu sempre tive um foco, mas sempre gostei bastante do lazer também, sempre gostei, fui uma criança bem agitada, fui uma criança bem animada. Digamos que posso dizer que eu aproveitei muito minha infância e minha juventude, tanto a parte estudantil quanto a parte de práticas e atividade, práticas esportivas, modalidades diversas. Você sempre gostou disso? Sempre. Que você falou até na questão de educação física, então a tendência é gostar mais sempre da aula de educação física, Sim. Enquanto tinha aquelas aulas de matemática, português, mas a escola, a parte da quadra era melhor, então? Digamos que sim, sempre gostei, apesar de não deixar as outras de lado, mas sempre gostei, minha preferência sempre foi pela prática esportiva. E até aqui em Cubatão mesmo tive muitas oportunidades de estar tendo contato com isso, em questão do atletismo, modalidades até devido às oportunidades que aqui oferecem, de acordo com os centros esportivos. Isso na sua juventude? Isso, na juventude mesmo. É mesmo? Então cheguei a participar de algumas competições aqui, tanto questões municipais quanto intermunicipais, então atiçando mais o gosto ainda, que acho que me levou a estar desenvolvendo o trabalho aqui até hoje foi esses estímulos, esse incentivo. Mas você teve alguns casos desses na família, de pessoas assim que incentivaram ou não? Foi uma coisa que você sempre gostou? Não, na família não. Não, fui o primeiro mesmo, foi, digamos que, genética. O primeiro passo foi você da família, pode vir gente a partir de agora, Sim. Vai se espelhar em você, mas você foi o primeiro de tudo ali. Fui o primeiro, não tenho nenhum histórico de questão desse gosto por atividade física. Desenvolver os trabalhos que eu faço atualmente, realmente eu sou o primeiro. Estudante, tranquilo então, dentro de sala de aula, sempre um bom aluno? Na medida do possível, sim, A gente tenta fazer sempre melhor. Sempre dá uma entregadinha, Sim. Mas e a sua vida profissional? Você falou da questão dos estudos, sempre estava ali dedicado e tudo mais, mas em qual momento da sua vida você decidiu escolher alguma coisa? Você isso, você aquilo. Como é que aconteceu isso? Então, eu comecei a trabalhar com 15 anos de idade. Como menor comecei como menor aprendiz em Santos. E tive a oportunidade de passar por algumas empresas e adquirindo conhecimento, e até então, como mudava de setor, era difícil dizer assim que realmente quero algo. Entendi. Porque eu ia de acordo com o que o mercado me encaminhava. Então trabalhei desde office boy, trabalhei em arquivo,
em questões de financeiras, contabilidade, né? Trabalhei em diversos setores, né? E fui até que cheguei a trabalhar comércio exterior. E assim foi indo, então fui estudando, fui conforme era necessário. Né? Fiz curso de logística, fiz uma pós-graduação em gestão de pessoas. Né? Posteriormente fiz curso técnico de segurança do trabalho. Né? Sim. E como eu comentei... Currículo bom, hein, para jovem? Aí como eu comentei que esse meu gosto por esporte, né? Comecei a treinar artes marciais, treinar Kung Fu. Ô, louco. E foi onde eu fui treinando, peguei gosto, né? Mais ainda por essa modalidade, né? E foi onde surgiu o interesse de fazer a educação física. Então aí prestei o Enem, consegui a bolsa pelo SISU, né? E hoje sigo com o objetivo de seguir na área da educação física mesmo. Tanto nessa área ministrando aulas de artes marciais, quanto... Caramba, se deixar falar aqui, vai até uns 5 programas só do que tu já fez, né? E sempre foi uma escolha sua. Você vou fazer aquilo, ou foi alguém falar, vai para aquele caminho ou não? Você gostava, você conviveu, ou tinha alguma dúvida e falou, vou fazer para ver? Não, então, os primeiros cursos foi, digamos assim, mais que necessidade. Porque como eu estava trabalhando, comecei como menor aprendiz aos 15, então, conforme eu estava trabalhando na área de logística, então fui fazer a faculdade de logística. Entendi. Né? Fui trabalhar com... Tendência era isso, você caminhava Exatamente. junto. Eu ia estudando de acordo com a área que eu estava atuando. Né? Então fui fazendo os cursos mediante a demanda de trabalho mesmo. E agora sim, na educação física foi algo que eu escolhi. Falei, não, eu quero essa profissão e agora sim eu escolhi algo. Assim, por gosto mais do que por necessidade. É mesmo? Sim. É. E dá para você hoje, né, na sua escolha de vida, quando você olha assim para trás e fala, para trás porque você é novo ainda, né? Mas vamos dizer assim, até hoje, você olha tudo que você passou e fala, caramba, eu fiz bastante coisa. E hoje muitos jovens, né? É bom que se espelhem em você, porque a maioria dos jovens hoje quer curtir mais a vida, né? Normal, até porque quando está na juventude, mas tem que ter um pouquinho dessa tendência de se preparar novo para o mercado de trabalho, que hoje está cada dia mais difícil, né, Adam? Sim, com certeza. E eu não posso dizer que eu deixei de curtir, porque, como eu falei, eu aproveitei bastante. Minha vida não foi só trabalho, só estudo, então sempre tive meus grupos de amigos, saía, qualquer coisa que qualquer jovem faz, eu fiz também. Então, aproveitei tanto quanto, né? Então, mas realmente é a importância. Realmente, eu olho assim e penso, comparado até amigos que se formaram, né? Cresceram comigo. E olhando e falo, nossa, realmente tem um currículo vasto, ao mesmo tempo que aquela sensação que foi tudo um piscar de olhos, assim, porque o tempo vai passando rápido, né? Depois passa dos 18, acabou, meu filho. Aí, para chegar um pouquinho, vai passando dos 20, vai chegando, né? Passa rápido demais, né? Passa. E sempre tive o apoio da família também, coisa que, legal, apesar de serem sempre foi escolha minha, mas a família sempre me deu toda a força. Não, você quer, vai, faz, né? Então, e sempre cresci com aquele conceito, né? Já que estou fazendo, vou fazer o melhor que eu posso. Legal. Então, sempre procurei fazer. Você tem contato com seus amigos, aqueles amigos de escola e tudo mais? Ou vocês perdem um pouco o contato no meio do caminho? Como é que é hoje? Entendi. Não, tenho com muitos. É mesmo? Muitos. Amigos de escola, que eu estudei desde questão de ensino fundamental, amigos meus escoteiros, que para mim hoje são como se fossem irmãos. Sabe? São amizades que não vou dizer que a gente se encontra todo final de semana. Às vezes passa um bom tempo sem ver, um ano, 2, às vezes, né, sem se ver, porém a amizade aproveitamos de forma tão intensa, digamos assim, que quando a gente se vê, como parece que foi ontem. Realmente tenho contato com muitos. Ainda rola aqueles encontros, então, daquela galera lá. Vamos encontrar a galera de turma de escola e tudo mais, né? Rola. A maioria tá casada, né? Mas... Hoje ficou mais fácil, né? Porque hoje com as redes sociais, né, a gente tem aí o mais fácil de encontrar a galera, vai marcando, vai identificando o nome. Naquela época, vou falar de novo que você não tá velho, mas naquele teu tempo, né, no nosso tempo, né, não tinha tanta informática, não tinha tanta coisa, então era mesmo cara e coragem, né? Sim. E é legal, e de certa forma a gente até se cobra disso, exatamente pela facilidade do WhatsApp, às vezes a gente se comunica tanto, né, por meio social, WhatsApp, Facebook e afins, e esquece daquele contato pessoal que de fato é o que traz prazer pra gente, né, aquele olhar cara a cara, aquele bate-papo, aquela descontração, não tem... Legal, igual, porque né? Hoje você vai para uma festa, vai para aniversário, tá todo mundo no mesmo grupo, um do lado do outro, mas todo mundo no celular, né? Às vezes tá falando com a outra pessoa que tá na tua frente, mas pelo celular, né? Eu acho interessante que você vai falar no segundo bloco sobre a sua vida de escoteiro e tudo mais, mas vou deixar já essa deixa também importante, né? Que eu acredito que você deve falar muito isso para os jovens aqui, para a galera que está aqui hoje e para o seu grupo que é o Falcão Negro, sobre isso, né? A prática de estarem mais juntos, né? É lógico que a rede social, lógico que a modernidade ela é importante, mas o contato, né? Exatamente, a proximidade, né? O valorizar o ser humano, né? Acho que hoje em dia falta muito isso.
né? A gente reclama às vezes vai qualquer atendimento que seja, que é para a pessoa que foi mal atendida, que a pessoa não tratou bem, né? Que as pessoas não se cumprimentam mais. E às vezes até a amizade se perdem por causa disso, né? Exatamente a falta do contato. Então tenho isso com meus amigos, a gente valoriza muito de forma natural. Não é o que a gente força assim, mas é o que eu procuro estimular bastante. E hoje você tendo esse número de jovens, esse número de pessoas que está no escotismo, é isso? Escotismo, correto. Escotismo. É difícil um pouquinho, às vezes, as pessoas compreenderem, ou eles já entenderam, olha, o celular fica guardado aqui, vamos fazer uma atividade. Não, durante as atividades, assim, eles compreendem, eles sabem que deixa o celular de lado, né? Até porque nós fazemos algumas atividades com ele que envolvem água e não quer correr o risco de perder o celular, né? Mas ainda assim é possível notar que essa tendência virtual, digamos assim, a tendência é estar com o celular ali sempre presente, a se comunicar, a estarem assim em contato entre eles, porém falando com outros amigos que estão ali frente a frente, exatamente. Isso é uma tendência muito forte. E como você faz para driblar esse momento aí? Então, aí é onde a gente varia de acordo com as nossas atividades, a gente tenta estimular o contato, né? A gente passa coisas, né? Atividades, tudo mais, sim, né? jogos que eles possam estar cara a cara, que precisem desse contato, que um dependa do outro para estar executando. Né? Exatamente para ter aquele contato ali, de pessoa a pessoa. E isso é muito importante, principalmente nessas atividades e pro dia a dia também, né? Eu acho que é uma mensagem que você passa... Exatamente, porque não só o contato, mas como o respeito também, né? Então respeito um com o outro, seja um menino com a menina, né? Um homem com a mulher, então... A família também, né? A questão da família também, porque muitas das vezes o jovem, eu falo muito jovem porque eu acredito que hoje o trabalho, talvez não que seja o mais importante, mas quando você começa dos mais novos, você vai trazendo uma geração mais preparada. Sim. Né? Então eu acho que quando vocês passam essa mensagem, principalmente na questão dos pais, né? Da família, porque às vezes o filho chega em casa, da escola, toma um banho, vai pro computador. Não fala mais com ninguém, aí vai só na hora de comer, a mãe às vezes leva um prato do lado do computador. Exatamente. Então isso acaba, né, dificultando. E aí vai de vocês essa mensagem, sim. Sim, isso eu tive estímulo, foi algo que eu tive estímulo desde pequeno também, né? Família religiosa, sempre procuraram trabalhar em bazar, essas coisas, né? Então fazendo arrecadação de doações e tudo mais. E a gente passa a entender a importância disso, né? De estar ajudando o próximo, fazendo a diferença ali, tem aquele que está necessitando e eu tento passar disso também. Você teve isso em berço, então? No Estudando Seu Berço teve isso, essa questão de solidariedade, de ajudar as pessoas, é isso mesmo? Isso sim, muito, bastante. Campanha de arrecadação de agasalhos, campanha de doação de alimentos. Né? Sua família sempre foi envolvida com isso, gostava disso? Sim, meu estímulo foi muito grande, principalmente por parte da minha avó, que foi quem... Qual o nome Fala o nome da avó e do vô aí. É Alair. Dona Alair. Dona Alair, tá vendo? Que orgulho, né? Exatamente. E foi ela que sempre me deu esse pontapé inicial, assim, a questão dessa parte da doação, do trabalho ao próximo. E você novo entendia isso e como é que foi para você entender essa questão de eu tenho que ajudar o próximo e tal? É a prática, né? Sim. Olha, com sinceridade, eu acho que quando criança, a gente faz mais pela empolgação, né? A empolgação de estar aquele grupo de pessoas fazendo, estar aquele grupo de pessoas reunidas ali, aquele monte... vamos fazer, a gente faz pela empolgação da atividade, mas uma vez que a gente cresce nisso, desenvolvendo esse trabalho, aí você começa a entender de fato a importância depois, né? Você deixa de ver aquela empolgação deixa de ser só aquele trabalho ali e você passa a entender a situação em si. A dimensão que tudo isso faz, né? Exatamente, aí pega gosto, né? A partir do momento que você já gostava só pelo fato do envolvimento, quando você passa a entender de fato o que é, aí... E como é que é para ela, para sua família ver isso, ver que você recebeu essa mensagem, você conseguiu obter tudo aquilo que era tão importante e hoje você está passando para frente. Como é que é para eles? Olha, eu acredito que seja gratificante, porque pelo retorno, né, que eu tenho dela, assim, alegria é só alegria, digamos assim, né? Ela procura incentivar, né, meus primos, né, os mais novos que vêm na geração futura, eles falam sempre, procuram falar, tenta seguir o exemplo, seu primo faz isso, seu primo faz aquilo. Então, eu acho que assim, apesar de eu ter sido o primeiro em muitas coisas, seja na prática esportiva, até por ser o neto mais velho, fui o primeiro incentivado na questão desse trabalho, foi um pontapé inicial para estar servindo de espelho para os demais também. Para os demais. Sim. E aí rola sempre aquele puxão de orelha ali, às vezes num primo e tal, uma mensagem ali também, por ser o mais velho e tudo mais? Eu tento fazer de uma forma mais tranquila, né? Não diria... Puxão de orelha hoje é mais moderno, né? Exatamente. Chega aqui, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Sim, a gente tenta incentivar
fazer entender a importância, por exemplo, assim, vai fazer uma campanha, ensinar um porquê, poxa, tá vendo? Tinha alguém que estava precisando ali, a pessoa estava triste, estava chateada porque está necessitando, está com falta de água, está com falta de algo. E tá vendo? Se você ajudou ela, né, você proporcionou um sorriso, você fez bem para aquela pessoa. Você está ajudando uma família, você está ajudando uma vida, então tenta incentivar dessa forma, assim, o bem que está fazendo, em se sentir bem pelo fato de estar ajudando o próximo. Você acredita que essa missão tá sendo bem feita? Você acredita que tá só começando? Sim, tô só começando, né? Mas eu acredito, né? A gente tem que acreditar, né? Se a gente não adianta falar só que eu espero algo melhor lá na frente se eu não fizer algo para mudar agora. Ainda mais você, né? Estando de uma cidade para outra, sempre, São Vicente, Cubatão e outras, você vê vários locais, vários tipos de situação, né? Então tem que estar preparado também para isso, né? Sim, com certeza. Exatamente. E não só isso, como eu falei, né? A gente tenta incentivar além das nossas fronteiras, né? Além do que eu passo para elas, além daquilo que eu estou olhando ali ao meu redor. Falar, é muito fácil olhar em volta da minha casa, mas e ao redor? Eu não estou reclamando só da minha casa, eu estou reclamando todo o município, enfim, né? De várias situações. Então a gente tem que tentar enxergar de forma macro, digamos assim, tentar passar isso adiante, né? É difícil. Mas vai, né? É difícil porque hoje em dia, tantas situações que a gente vive, é difícil a pessoa acreditar, né? Show. Isso, mas a gente tenta. Adri, nós vamos para um intervalo do programa Nossa Gente. Já voltamos com essa história muito legal desse jovem que vem se destacando na Baixada Santista e contribuindo no dia a dia das pessoas. Vamos para o intervalo e já voltamos com o programa Nossa Gente. Bom, voltamos com o segundo bloco do programa Nossa Gente. Adri, a gente estava comentando aí um pouquinho no primeiro bloco sobre a sua vida e que história, hein? Tão jovem e já tem um currículo desse, já tem uma história tão legal, tão importante já para a cidade, para a Baixada Santista. E agora vamos falar sobre aquilo que você tanto gosta. Vamos dizer que seria o queridinho do Adri? Olha, digamos que sim, viu? Minha paixão pelo escotismo é algo difícil de mensurar, de verdade. É algo que eu entrei no escotismo quando tinha 12 anos, né? Também por incentivo da minha avó. Olha a vovó, ela, olha. Apesar de não tive nenhum membro escoteiro na família, né? Fui o primeiro, entrei com 12 anos e segui até os meus 16 anos, né? Quando eu parei para trabalhar e voltei posteriormente como um membro adulto, né? Para dar continuidade ao trabalho, né? Desenvolvendo, passando para os jovens um pouco daquilo que eu aprendi. Como foi o seu primeiro contato? Olha, que aí nasceu ali, a partir dali, aí não teve mais jeito. Exatamente, foi, digamos, amor à primeira vista, né? Posso dizer assim, porque quando eu cheguei no grupo, né, pela primeira vez, eles me falaram o que seria o escotismo, né, qual o propósito das atividades em si, a vida ao ar livre, que apesar de crescendo, brincando na rua, era algo diferente. Questões de atividades com a natureza, questões como canoagem, fazer trilhas, bem entre registrado. Diversas outras. Então, quando me passaram aquilo, foi não teve primeira jeito. vista, não teve jeito. Eu fiquei... Começou novinho, então? Sim. E a partir dali, como é que foi? Se encantou, foi praticando, e aí como é que foi isso aprimorando a sua vida para chegar até hoje? Então, aí eu fui membro juvenil, né? O escotismo ele começa a partir dos 6 anos e meio. Certo. Né? Eu tive o contato com ele com 11 anos no que seria o ramo escoteiro, que vai dos 10 anos e meio, tá? Até os 15 anos de idade. Né? Então eu fui membro juvenil dentro do ramo escoteiro e cheguei a ser o ramo sênior, que começa a partir dos 15 anos, né? Que eu saí com os 16 anos. Então, durante toda essa etapa, né, nós como jovens somos incentivados a buscar progressões. Né? Quando o membro juvenil quer as progressões e especialidades, que nada mais é do que a busca de conhecimentos específicos, né? Que vão dar aqueles distintivos, né? Que nós vemos às vezes até alguns que eles usam, aqueles brasõezinhos, né? Então... É um aprimoramento ali, Exatamente, isso vai desde conhecimentos, né, escoteiros, né, de habilidades escoteiras, como os nós, amarras, né, saber sinais de pista e trilha, isso é legal. Tanto quanto conhecimentos que chamamos de área científica, né, digamos assim, as áreas mais comuns, que são sobre distintivos especialidades de história do Brasil, né, sobre ciências humanas.